Olá, meu nome é Thiago Estrela Khalid e hoje vou apresentar meu trabalho Desenvolvimento de métodos de odometria visual para ensaios submarinos. O setor de óleo e gás ele possui inúmeros componentes críticos em sua infraestrutura, que normalmente eles estão sujeitos a grandes desgastes. Esses componentes eles podem ser para extração, transporte, e esses desgastes eles podem ser, por exemplo, devido ao ambiente insalubre que geralmente eles estão, por exemplo, em tubulações submarinas, ou grandes esforços mecânicos que eles estão sujeitos, ou até mesmo por estar em contato com substâncias corrosivas. Então, para você conseguir diminuir a quantidade de acidentes e também avaliar o estado desses equipamentos de maneira não intrusiva, os ensaios não destrutivos eles vêm para conseguir suprir essa demanda. Então, como é o caso dessas fotos, o ensaio não destrutivo por ultrassom ele consegue avaliar algumas características, por exemplo, a espessura dessa tubulação, dessa parede, dessa tubulação, para ver se já é a hora de fazer uma manutenção ou não, enfim. No nosso caso, a gente está interessado especialmente na inspeção de tubulações. Então, se você quiser fazer uma inspeção de uma zona que seja maior do que o campo de visão do transdutor, ou seja, imagine que o transdutor de ultrassom está aqui e esse daqui é o campo de visão. Se eu quiser fazer uma inspeção em que eu consiga avaliar o estado dessa tubulação nessa região, obviamente eu vou ter que deslocar o transdutor ao longo desse ensaio, ou seja, fazendo uma varredura. E é necessário, durante essa varredura, capturar o dado de deslocamento que foi feito. Essa captura é feita por o que se chama de um odômetro. Nesse caso, é um odômetro, um encoder de roda, e ele está mostrado aqui. Então, ele é acoplado mecanicamente ao transdutor, e à medida que o transdutor vai se deslocando, essa rodinha vai também rotacionando. Então, são duas das principais razões pelas quais a gente tem que ter uma estimativa de posição ou de deslocamento. A primeira delas é para que a aquisição do ultrassom ela seja coordenada conforme o requisito do usuário. Ou seja, suponha que nesse mesmo caso, o usuário define que ele quer que a cada meio grau seja feita uma aquisição. Então, ele precisa de um dado de deslocamento. Ou a cada 2 milímetros. E a segunda razão seria, no pós-processamento, eu juntar todas essas aquisições em um modelo 3D, que também, no final, eu vou precisar desses dados de posição ou deslocamento. E ainda, nos ensaios por ultrassom, nas varreduras, é muito comum você precisar você realizar deslocamentos em mais de um eixo. No caso que eu mostrei, havia um deslocamento radial, mas também é muito comum haver um deslocamento longitudinal. E nesse tipo de situação, você precisa de arranjos, odômetros, que estimem deslocamento 2D. No caso, se você tentar implementar esse tipo de arranjo com o encoder de roda, as soluções comerciais, pelo menos atualmente disponíveis, elas são muito grandes e complexas, como por exemplo o Zetec NDT Sweeper. Então, e ainda tem o problema em que os odômetros de roda, os odômetros mecânicos, eles têm alguns problemas muito característicos do princípio de funcionamento. Por exemplo, se a rodinha ela derrapar, você não captura deslocamento. Ou, por exemplo, para você fazer vedação de componentes móveis é muito mais difícil. Então, nesse contexto, a gente está tentando propor uma solução que é baseada em processamento de imagem. Então, você tem uma câmera que está apontada para o corpo de prova. Esse conjunto todo ele é apoiado no corpo de prova e está acoplado ao transdutor. Então, durante a varredura, você vai deslocar todo esse conjunto ao longo da tubulação, no caso, e enquanto esse deslocamento é feito, a câmera captura a imagem
do corpo de prova. Então, o que ocorre? Ao capturar a imagem, ele vai fazer a comparação entre essas duas imagens e estimar o deslocamento. Toda essa eletrônica ela está encapsulada nesse encapsulamento à prova d'água, e dentro tem justamente a câmera, uma unidade inercial para conseguir estimar a orientação espacial desse conjunto todo, e um computador, que no caso é um Raspberry Pi, para fazer todo esse processamento e conseguir em seguida enviar essa estimação de deslocamento para o sistema de aquisição por ultrassom. É importante notar que esse formato diferente para encapsulamento é justamente porque ele coincide com o encapsulamento à prova d'água, que é usado pela Petrobras em ensaios submarinos. Então a gente quis, no caso desse protótipo, simular as dimensões. Então a gente fez alguns testes só com o encoder, o odômetro visual, para avaliar a performance dele. Então, em um primeiro momento, a gente deslocou o conjunto ao longo dessa meia cana, desse segmento de tubulação, e foi feita uma estimação em tempo real de uma trajetória em 2D. E depois, agregando a informação da unidade inercial, a gente conseguiu estimar uma posição em 3D. Foi legal que o sistema foi capaz de estimar deslocamentos 2D, ou seja, entregar para o sistema de aquisição. Nossa solução foi capaz de entregar para o sistema de aquisição em até 20 fps. Então, era em tempo real para a nossa aplicação. E além disso, teve um erro acumulado de 2,2% do deslocamento total. Então, relativamente baixo. Nesse videozinho aqui, eu mostro ele funcionando junto com o sistema de aquisição. Então, aqui tem um vídeo mostrando o deslocamento real feito. Então, está dentro d'água. Aqui tem um transdutor e o odômetro visual. Nessa partezinha daqui superior esquerda é justamente o dado de ultrassom. E aqui é o sistema de coordenadas do sistema de aquisição. Então a gente vai ver que à medida que for sendo deslocado, deixa eu tirar aqui, à medida que for sendo feito o deslocamento, aqui o sistema de aquisição vai ser atualizado e também as coordenadas percebidas pelo sistema de aquisição de ultrassom. Ok. Então, tudo isso foi resumido, foi compilado em um artigo que nós publicamos na Conferência de Ensaios Não Destrutivos Europeu, na 13ª, em 2023, ECNDT 2023. E agora, como próximos passos, a gente pretende miniaturizar todo o módulo inicial, que seria aquele conjunto composto por câmera, encapsulamento à prova d'água e o computador. Então, miniaturizar ao máximo. Também investir em robustez e otimização do algoritmo, que tem algumas margens de melhora. E, por fim, adequar o sistema para conseguir operar em alta pressão, que é a aplicação final. Obrigado pela atenção.